pode invalidar a promessa. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, a promessa ou as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos seus e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Versículo 18. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Versículo 19, vamos até o versículo 22 para fecharmos o contexto de tudo que está sendo lido. Quero ler o verso 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa da transgressão, ou melhor, das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente de lei. Versículo 22 e o último. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Amém? O capítulo 3 foi praticamente todo lido. E temos falado, existe uma dificuldade de interpretação muito grande por causa da linguagem poética da Bíblia e por causa exatamente dos tempos em que foi escrito. É uma distorção, vamos dizer assim, um contraste do tempo que foi escrito ou dos tempos que ela foi escrita para hoje, os tempos em que ela está sendo interpretada, em que ela está sendo lida, ou os nossos tempos. Eu quero destacar uma palavra que, inclusive, começou exatamente na consagração de quinta-feira, que foi a palavra chamada bênção. Amém? Bênção. Então, o verso 14, na realidade, é um destaque que diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Paulo está explicando, Paulo está falando exatamente sobre bênção. Paulo está falando sobre o poder de Deus alcançando pessoas, e o povo de Galácia, o povo estava compreendendo muito ao pé da letra, estava compreendendo e não estava querendo dando acesso ao poder de Deus, ao Espírito que já havia sido derramado, que já havia sido cumprida a profecia de que a fé seria transformada, a fé deixaria de ser algo visto, a fé deixaria de existir por causa da lei que exigia a obediência para existir através do Espírito. Então, bênção. De acordo com a Bíblia, assim, o resumo do que significa bênção. Bênção é pedido feito a Deus, todas as vezes que a Bíblia menciona bênção. Nós sabemos que uma pessoa pode abençoar a outra. Se eu apanhar alguma coisa e der para alguém de presente ou vice-versa, isso vai ser compreendido como uma bênção
e Deus não está ali diretamente falando, amém? Ele está indiretamente, porque todas as coisas só são possíveis por causa dele. Mas a Bíblia fala que bênção é o mesmo que pedido feito a Deus para nos fazer o bem ou a alguma pessoa. Bênção é favor divino. É isso que é bênção. Bênção é favor divino. Então, no Velho Testamento, Deus apresentava suas bênçãos através dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Como que as bênçãos existiam e a diferença de como ela, vamos dizer assim, vigorava, como ela existia para hoje. Então, naquele tempo, Deus, ele apresenta ou apresentava suas bênçãos através dos homens chamados de patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e toda a sucessão de Abraão, porque foi na pessoa de Abraão, que Paulo está falando aqui em Gálatas capítulo 3. Então Paulo apresenta que tudo começa por Abraão, mas a promessa, ela tem um significado diferente e que se resulta na realidade na pessoa de Jesus. Imagine só, um assunto muito importante que foi falado naquela época por Paulo, foi registrado, porque ele envia essa carta a esse povo que estava vivendo essa confusão. O povo não estava acreditando muito em Jesus Cristo, o povo não queria admitir que Jesus Cristo era Deus, era o Senhor, e hoje a mesma coisa continua acontecendo lá. Então Paulo está explicando, olha, as bênçãos do Velho Testamento trafegavam da seguinte forma, e tudo, na realidade, puxou para o próprio Senhor Jesus. Então, Paulo está dando esse tipo de explicação. Então, no Velho Testamento, os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, depois que a lei mosaica, porque é assim que é chamada a lei de Moisés, a vontade de Deus, sendo apresentada para os povos na terra, de acordo com a lei. É isso que o Paulo começa a falar. Então, uma lei. E nós temos aprendido a verificar a diferença exatamente com a lei que existe em todas as nações, ou em todo o mundo. Por enquanto, não é uma só lei, embora todas as nações vivam situações parecidas na sua lei. Mas nós aqui temos a lei. E se não existisse essa lei, nós não obedeceríamos, não existiria controle. Todo mundo ia fazer o que quisesse fazer, então a lei existe para fazer um controle. Mas ninguém obedece à lei porque ama o seu legislador. Ninguém obedece à lei porque ama, vamos dizer assim, não que seja, porque ama o presidente. Porque ele sanciona leis, os políticos sancionam leis. Nós obedecemos porque se nós não obedecermos, viveremos as punições previstas na mesma lei. Então não é uma questão de amor, é uma questão de obrigação e de obediência. Uma pessoa, se fizer algo errado, vai pagar pelo que fez. A mesma coisa era no tempo da lei que Paulo está explicando. A lei, ela tinha uma influência, um poder, e Paulo está explicando que isso muda. E tudo tem, na realidade, a ver com bênção, porque todo mundo está, na realidade, sempre à mercê daquilo que vem da vontade de Deus como sendo algo de bom, e estava sendo representado pela palavra, e Paulo estava explicando que começou a ser representado pela palavra, mas principalmente pelo Senhor Jesus. Então, a lei mosaica, ela é constituída. Deus vai lá, usa um homem e a lei é escrita. Depois que a lei foi escrita, a bênção, estamos falando de bênção, a bênção passou a ser apresentada ao povo através dos sacerdotes. Ou seja, a lei continuava vigorando, mas as bênçãos eram liberadas através dos sacerdotes. Nós temos exemplos no Velho Testamento da bênção que passava de pai para filho. A bênção de Abraão passa para Isaque, de Isaque passa para Jacó, mas tudo aquilo tinha um significado. Depois muda. Depois os patriarcas, o tempo dos patriarcas acaba e vem o tempo de Moisés, o tempo da lei mosaica. No tempo de Moisés começaram a surgir sacerdotes,
Eram eles quem ministravam a bênção. Vale a pena, igreja, abra a sua Bíblia no livro de Números. Gênesis, Êxodo, Levítico e depois vem o livro de Números, para que nós possamos compreender melhor sobre este assunto chamado bênção, para que possamos fazer uso desses ensinamentos na nossa vida. Livro de Números, capítulo 6. Estamos fazendo, na realidade, um resumo, porque o assunto bênção é muito amplo. Capítulo 6, o versículo inicial de leitura é o versículo 22. Vamos ler apenas 6 versículos, vamos ler até o versículo 27, já será conclusivo. Números capítulo 6, verso inicial de leitura, verso 22. A bênção sacerdotal. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e seus filhos, dizendo assim: abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes: eis, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, eu os abençoarei. Amém? Nós sabemos que existem igrejas, vamos dizer assim, que fazem uso dessas palavras, amém? Só que aqui é praticamente parecida com o Pai Nosso. Não são palavras repetidas apenas. Isso tem um significado muito forte. Veja que o verso 27 diz assim: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Porão o meu nome. Nós sabemos que o nome representa o quê? Você obedecer. Amém? Para que Deus abençoe, é necessário obedecer, não é simplesmente chegar e pronunciar palavras e a bênção já existir. Mas naquele tempo, quando existia a obediência, a servidão, essas palavras eram faladas. Qual era o objetivo das palavras serem faladas? Para que fossem confirmadas, como se fossem palavras de confirmar o que já estava sagrado. Confirmar na terra, através de palavras, as bênçãos de Deus. Amém, igreja? A igreja está entendendo? Então, o tempo foi passando, o sacerdote era quem avaliava se a pessoa estava na condição para ser abençoado. Ou seja, como assim bênção? O sacerdote avaliava se a pessoa poderia receber alguma coisa de bom de Deus. Ou seja, livrar-se de uma maldição. Ou seja, livrar-se de coisas malignas na sua vida, na sua existência ou na existência da sua sucessão, da sua família. Era o sacerdote quem manifestava isso por ordem de Deus. Mas isso não era simplesmente falado com qualquer pessoa, em qualquer circunstância, em qualquer situação. O sacerdote, como tinha o Espírito de Deus, ele tinha a visão espiritual tão apurada que ele sabia se aquela pessoa estava na condição para receber aquelas palavras. Amém? E uma série de, vamos dizer assim, situações parecidas com essa, a Bíblia relata, como por exemplo, a unção do rei. Nós sabemos que Samuel foi lá ungir a Saul. Teve que existir aquele ritual. Mas no fundo, não foi o ritual quem fez de Saul um homem extremamente abençoado. Não é verdade? O comportamento é quem fazia diferença e ainda continua fazendo a diferença. Você não precisa abrir a sua Bíblia. No livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo de número 26, apenas diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós, o Senhor, eu ponho diante de vós a bênção, ou seja, a condição para poder fazer o bem para vocês ou para alguma pessoa que está sendo intercedida. Eis que eu ponho diante de vocês a condição para que o meu favor divino exista
Eu ponho diante de vós, eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, ou seja, eis que existe diante de todos a condição para receberem benefícios diretamente de Deus e, abrir um parênteses rapidamente, não estamos falando aqui de misericórdia. Amém, igreja? Porque a Bíblia fala que a misericórdia é o motivo pelo qual não somos consumidos. Se fosse olhar por isso, ninguém ficaria vivo. Todos nós erramos e pecamos. Se não fosse pela misericórdia, não existiria nenhum favor divino. Tudo que nós temos aqui é favor divino. A chuva é favor divino, o oxigênio é favor divino, os alimentos é favor divino, o nosso corpo é favor divino. Poder falar, poder se comunicar, poder sentir alegria, sentir todas as coisas, isso tudo é favor divino. Todos recebem igualmente. O contexto aqui não está falando do favor divino, está falando daquilo que é além. Está falando do que acontece, conforme está no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, mas se você estiver na destra de Deus, vão cair 10.000. Amém? Se você estiver na presença do Senhor, tudo vai ser multiplicado 10 vezes mais, ou seja, você vai ser beneficiado por estar escolhendo servir ao Senhor, e com isso o Senhor vai te abençoar, vai nos dar vantagens sobre este mundo. Então ele diz em Deuteronômio capítulo 8, versículo 26, eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Verso 27, eu vou mais além. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Aí o verso 28 diz assim, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno. Amém, igreja? O Senhor está dando uma condição, uma escolha. Alguns podem dizer assim, mas Deus está dizendo que se nós não fizermos a vontade dele, somos amaldiçoados. Exatamente isso. Nós sabemos que a Bíblia diz, os profetas foram usados, uma profecia que eu gosto de falar muito, hoje estávamos até conversando, eu e a irmã Célia, Deus usou o profeta Ezequiel, e o profeta Ezequiel profetizou, falou a vontade de Deus, Deus falando sobre o seu desejo, não desejo eu a morte do ímpio. Ímpio, a Bíblia chama de ímpio todo aquele que não observa a palavra de Deus. Não desejo eu a morte do ímpio. Como se alguém tivesse falado assim, mas então, se Deus disse que ele criou, ou pôs, ou apresenta, ou põe diante do ser humano a bênção e a maldição, então ele é o responsável. Não, Deus não é moralmente o responsável. Ele põe diante de nós a condição para nós escolhermos e vivermos a vida. Mas como assim? Eu conheço pessoas que não observam a Bíblia, até ignoram a Bíblia, odeiam a Bíblia, mas vivem uma bênção na vida. São abençoados. Sabe por quê que a gente responde assim, que a gente vê assim? Porque a mente humana tem limites sobre o que significa bênção. Sabe o que é bênção para Deus? Começar aqui com o seu plano e terminar lá na eternidade. Não é viver uma vida aqui regalada, uma vida super equilibrada e chegar naquele grande dia, como diz a palavra de Deus. Do que adianta você ganhar todas as coisas? E a Bíblia diz, do que adianta você ganhar até almas e perder a sua salvação, perder a sua alma? Eu sei que o assunto salvação tem sido distorcido, tem sido até rejeitado por muitos, porque acreditam ser algo que é uma história para poder montar um sistema, para poder fazer as igrejas enriquecerem. O Senhor tem falado também que tudo que nós vivemos neste mundo, a própria consciência, a própria condição que nós temos de enxergar as coisas, de observar as coisas, de optar, de escolher, isso também exatamente, todas essas coisas são inimigas do plano da salvação, porque nós tiramos conclusões precipitadas e fazemos exatamente aquilo que não deveria fazer, optar em seguir
o nosso próprio coração e com isso nós ficamos perdidos. Eu quero finalizar esta palavra devocional convidando a igreja a abrir agora no livro de Efésios. Efésios capítulo 1. É pertinho de onde você estava aí, você não vai virar muita coisa não. Se você marcou Gálatas, você vai virar praticamente um livro aí. Efésios, o primeiro capítulo e o versículo é o 3º. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, glórias, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você é um abençoado. Amém? Você, eu, nós somos abençoados em Cristo Jesus. Não existe bênção sem ser através de Cristo Jesus. As bênçãos sem Cristo são coisas passageiras, coisas que alegram os olhos, mas vão acabar, vão passar. Amém? Deus ainda vai falar nesta noite sobre bênção. Amém, igreja? Vamos ficar de pé mais uma vez. Mude de posição, descanse um pouquinho, faça um alongamento. Oh, glórias. E aplauda ao Senhor mais uma vez. Oh, glórias. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluias. Oh, glórias. Você pode se assentar novamente. Temos que aprender melhor sobre o que significa bênção, igreja. Amém? Glórias ao Senhor. Aleluias. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Oh, glórias. Assim que você encontrar, reverencie ao Senhor, ficando de pé. Gênesis, capítulo de número 5. E vamos considerar que esta seja a passagem principal, o texto áureo. E vamos continuar com o nosso tema. Eu leio a Bíblia. Graças a Deus, já lemos todo o Evangelho de João, as 3 cartas do mesmo apóstolo, e agora chegamos no livro de Gênesis. Temos aprendido muitas coisas e glória a Deus por isso. Gênesis capítulo 5, a partir do primeiro versículo, alguns vão estranhar, mas eu vou falar o porquê que nós pulamos alguns versículos aí. Diz assim: descendentes de Adão. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Até aí por enquanto, feche os seus olhos. Novamente, se sintonize com o Senhor, agradecendo por este momento sublime, momento de reflexão, momento de aprendermos. Vamos considerar que estamos novamente dentro da mina e vamos considerar que vamos sair de dentro desta mina, vamos dizer assim, do acesso a esta mina com o nosso precioso valor, com a nossa pepita de ouro, com o nosso diamante, jubilando, porque a palavra de Deus verdadeiramente é valorosa para as nossas vidas e temos compreendido que ela é uma mina de ouro e temos compreendido que ela é uma dispensa espiritual maravilhosa para as nossas vidas. Senhor, mais uma vez abrimos o nosso coração, abrimos os nossos ouvidos e te pedimos, fala, Senhor, porque temos desejo de aprender contigo, temos desejo, Senhor, de viver da melhor forma possível sobre a face desta terra. Queremos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Para isso reconhecemos que dependemos do Teu Espírito Santo para produzir no nosso coração o alimento desta noite. E oramos no nome de Jesus. Amém. E glórias ao Senhor. Você pode se assentar. Oh, glórias. Quantos não gostariam de chegar em casa e receberem uma notícia
testemunharem algo e poderem dizer assim: eu fui abençoada. Não é verdade? Quem não gosta de receber alguma coisa de bom? Quantos não estão aqui nesta noite e quantos não estão sobre a face desta terra aguardando a sua bênção? Não é muito bom? Só que nós temos que entender verdadeiramente como essas coisas acontecem na nossa vida pela parte de Deus, para nós não nos frustrarmos, para não ficarmos orando, focando sempre as bênçãos e nos esquecendo de algo muito importante. Somos servos e às vezes queremos mudar esta posição. Se estamos sempre pedindo a Deus bênçãos, se estamos sempre pedindo a Deus vantagens para testemunharmos, para contarmos, para nos alegrarmos, para fortalecer a nossa fé, se nós vivermos só em função disso, note, igreja, as coisas vão mudar, porque logo nós vamos viver como senhores e o Senhor como servo, porque é Ele quem vai ter que nos servir e não nós que vamos servi-lo. Porque se Deus tiver que estar sempre pronto, peça minha serva, peça meu servo, então que Deus é esse que só serve e não é servido? Por isso que a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O inimigo conseguiu alcançar um grande espaço nos corações em que as pessoas só têm entrado dentro da igreja para alcançar bênção. Porque as pessoas, o ser humano, tem a sua visão limitada do que significa a verdadeira bênção. Se nós pudéssemos viver um momento em que seremos chamados pelo nosso nome, se nós pudéssemos viver aqui um momento de alegria, de júbilo, de prazer, naquele grande dia, né? Como diz o hino, ouviremos o Senhor chamar o nosso nome. Se nós pudéssemos viver, não iríamos lembrar de nada disso que tem aqui no mundo. Isso tudo ia passar despercebido, porque nós iríamos voltar para a nossa consciência, para o nosso mundo, e nós íamos falar assim: Senhor, obrigado. Obrigado, eu tenho sido tão mesquinho. Senhor, obrigado, eu tenho sido tão ignorante. Senhor, eu tenho te exigido tanto, eu tenho te pressionado tanto. Obrigado, porque o Senhor já me deu uma bênção tremenda. Naquele grande dia, eu estarei sendo chamado pelo meu nome. Naquele grande dia, eu estarei para viver a eternidade contigo. Naquele grande dia, eu poderei sentir as tuas mãos enxugando dos meus olhos todas as lágrimas. Que grande vantagem, que grande bênção. Amém, igreja? Temos que evoluir e temos que arrancar de uma vez por todas do nosso coração essa ideia de que Deus é o servo e nós somos o Senhor, de que Deus tem que ouvir tudo, nós temos que pedir, nós temos que dizer o que fazer, nós temos que apresentar o que deve ser feito e Deus fica sendo desprezado, fica sendo ignorado. As igrejas só têm enchido porque querem bênção. A igreja tem que encher porque já recebeu a bênção, que tem que agradecer ao Senhor porque essa vitória Ele já nos trouxe. Quem poderia fazer isso? Aleluias e glórias a Deus. Igreja, algo muito importante que eu gostaria de deixar registrado nesta noite, principalmente para aqueles que gostam de anotar, o significado do nome Adão e do nome Eva. Adão significa homem de terra, homem da terra, homem de barro. Amém? Esse é o significado do nome Adão. E Eva significa vida ou mãe. Amém? Vida, mãe. E eles foram criados e através desses dois, vamos dizer assim, desse primeiro casal, nós estamos aqui. Deus, ao criar o homem, os abençoa. Nós lemos sobre isso. Aí é onde entra um pouco da dificuldade, porque são tantas coisas que nós estamos lendo, mas eu sei que a igreja se lembra que Deus, lá no primeiro capítulo, Deus apresenta a bênção. Ele não diz, ele criou o homem e abençoou, que eu até disse, esse é o casamento de Adão e Eva. Amém? Deus abençoa.
Deus não disse que o homem deveria fazer de tudo para buscar a bênção. Deus, quando criou, já abençoou. Quando Deus cria o homem, ele fez o homem perfeito e já deu ao homem o seu favor divino. Já apresentou o homem condições para que Deus estivesse sempre fazendo alguma coisa de bom para o homem. Principalmente porque o homem não tem e não tinha e não terá a visão tão ampla como a de Deus para enxergar todas as coisas. Então, estaremos sempre dependendo da ótica de Deus, do ponto de vista de Deus, da perfeição de Deus, do poder de Deus. Então, quando Deus cria o homem, ele cria a mulher e já a abençoa. Amém? Aí notamos que algo acontece. Porque o antônimo, vamos dizer assim, o contrário de bênção é maldição. Adão e Eva escolhem viver na maldição. Adão e Eva escolhem não ouvir os conselhos de Deus, não conviver com as orientações de Deus. Eles escolhem tomar o seu próprio caminho. Não quero saber de Deus, não quero saber do que Ele falou, quero viver com os meus próprios olhos, vou viver a minha própria vida. Eles fazem exatamente o que está em Deuteronômio 11, 26. Eles escolhem a maldição ao invés da bênção. E por que são amaldiçoados? Porque eles mesmos arrancaram de sobre as suas vidas a bênção. A bênção. Não estou falando da misericórdia. Não estou falando da bênção que o mundo é, porque proporciona todas as coisas para todos. Não é isso. Não é essa bênção. É a bênção que está ligada à vida daqueles que obedecem, que olham para Ele. O favor que estamos sempre recebendo, os privilégios que estamos sempre recebendo no mundo espiritual e o maior de todos, que é exatamente a salvação. Então Deus cria, o homem é abençoado simplesmente por estar na presença de Deus. O homem não fez nada, Adão não fez nada, Eva não fez nada. Adão, quando foi criado e percebeu que tinha vida, depois cai num sono profundo e percebe, olha para o lado e vê Eva, que é exatamente a mãe de todas as coisas, que é a vida para todas as coisas. Através de Eva, a vida poderia ser consumada através dos dois. Adão olha para a vida de Eva e diz: tu chamarás varoa, porquanto do varão foi tomado, e comigo tu é osso do meu osso, carne da minha carne. Adão fala aquilo, glorifica o Senhor com aquela coisa que ele vê diante dos olhos dele, coisa não no sentido pejorativo, aquela coisa maravilhosa, uma companhia para ele. Adão e Eva não viram para o Senhor, se ajoelham para Deus e dizem assim: agora eu preciso de bênção. Senhor, agora eu preciso que aquela árvore lá dê mais frutos. Senhor, Adão e Eva não viram para Deus e pedem bênção. Adão e Eva já estavam abençoados. Amém? Não estavam vivendo uma vida precisando pedir bênçãos. Já se sentiam abençoados. Já se sentiam satisfeitos, gratos. Imagine, igreja, as orações subindo aos ouvidos de Deus, não no sentido espiritual, mas no sentido da soberania de Deus, porque Deus, ele ouve, não quer dizer que ele atende. Quando usamos a expressão os anjos estão colhendo as orações, a expressão anjo colher significa anjo receber, mas não quer dizer que Deus precisa do anjo para o anjo vir aqui e levar a oração lá, não. Deus, ele escuta tudo, ele sabe. Caiu um fio de cabelo no chão, o som que produz, ele sabe. Os anjos, quando estão apanhando a oração, porque estão recebendo, mas o Senhor está ouvindo todas as orações. Imagine só, as pessoas estão sempre pedindo alguma coisa e Deus está sempre ouvindo. Imagine só o coração de Deus olhando para todas ou ouvindo todas essas orações e dizendo, penso eu mais ou menos assim: ah, se eles reconhecessem que bênção não é algo que se pede, bênção é algo que se vive, basta se aproximar de mim.
mas eles querem ser abençoados e não querem se aproximar de mim. A bênção, esse tipo de bênção, eu já dei ao mundo, porque todos podem comer, todos podem beber, todos podem usufruir da água, do sol, da chuva, do oxigênio. Isso já é a bênção que ele dá para todos, mas ele quer falar mais, ele quer outras bênçãos. Quanta gente me pedindo carro, casa, gente me pedindo tantas coisas, tantos benefícios. Homens que estão há tanto tempo diante da minha presença, continuam fazendo votos, continuam subindo montes, continuam jejuando por bênção. Igreja, nós já somos abençoados, igreja, e temos que arrancar isso da nossa vida. Temos que arrancar isso. Deus não pode ficar sendo, entre aspas, massacrado com a ignorância das pessoas. Talvez alguém possa dizer assim, mas a Bíblia diz que nós devemos apresentar ao Senhor as nossas petições. A Bíblia diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Já aprendemos sobre todas essas expressões, que elas aparentemente querem dizer uma coisa que não é. Nós é que temos a mania de apanhar tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus e trazer, tentar moldar a nossa necessidade de vida. Ah, Senhor, então o homem é abençoado. Igreja, simplesmente, isso é prova quando Adão e Eva foram criados. Eles não precisaram pedir bênção, eles já estavam abençoados. Eles simplesmente saíram da presença e perderam a bênção, tornaram-se amaldiçoados. Como assim amaldiçoados? Perderam o sol de sobre as suas cabeças? Perderam o alimento? Não, nada disso. Perderam os cuidados de Deus, os cuidados especiais de Deus, a condição, o status de filhos. Um filho é muito mais bem tratado, é fato isso, do que um estranho. Não é verdade? Podemos fazer muitas coisas por um estranho, mas o que você faz pelo seu filho não é bem melhor? Não é verdade? As coisas que você, que eu, que nós fazemos para os nossos filhos é bem diferente. Isso não tem nada a ver com amar ao próximo mais do que a nós mesmos. Isso tem a ver com instinto, com cuidados. Amém? Com sentimento, com ligação, com envolvimento, com família, com sangue. E assim o Senhor trabalha também na nossa vida. Do verso 17, você está em Gênesis capítulo 5, nós lemos aí até o 3º versículo do capítulo 5, mas nós não lemos o verso 17 até o verso 25. Porque do verso 17 ao verso 25, daí do capítulo 4, ou seja, o capítulo anterior, amém? A igreja está entendendo? Se encontra a genealogia de Caim. Quem era Caim? Quem foi Caim? O primeiro homicida, aquele que matou o seu próprio irmão Abel. Fala aí sobre a genealogia de Caim, o primeiro homicida, que na realidade representa aí esse pedacinho de 17 a 25, ou 26, melhor dizendo, representa, na realidade, a origem da primeira cidade, porque o verso 17, você pode visualizar aí, e coabitou Caim com sua mulher, ela concedeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Então isso aí representa a genealogia de Caim e representa a origem, vamos dizer assim, da primeira cidade, e a continuação da evolução da vida, vamos colocar assim, focando mais a questão física. Amém, igreja? Mais a questão física, ou seja, Caim foi determinado por Deus que não deveria morrer, mas Caim inaugura uma cidade, ou seja, a vida continua. E Caim representa um lado da vida, digamos assim, existencial de Adão e Eva. Caim representa a parte física. A vida continua, a parte física. E já a questão de Abel, que seria o filho da promessa, as coisas evoluem de uma outra forma. Ou seja, pois a descendência real da bênção, que nós estamos falando, deveria se propagar através dele, de Abel. Amém? A descendência real, olha Deus falando sobre a descendência real, as bênçãos que eram através inicialmente dos patriarcas, depois pelos sacerdotes, isso tudo estava seguindo, geração após geração, isso tudo começa com Adão.
Deus faz um plano, cria o homem, e Deus tem o objetivo de fazer com que, de geração a geração, essa bênção se propague até chegar onde, de acordo com o que nós lemos na palavra devocional? Até chegar em Abraão, e depois chegar em Jesus, e Jesus chegar em nós. Então Deus, ele usaria exatamente a pessoa de Abel, porque através de Abel se propagaria a bênção da descendência. A igreja está entendendo? Glória a Deus por isso. Então, nós podemos entender inclusive o quê? Que como Adão e Eva foram viver a maldição, fazendo aqui uma retrospectiva rapidamente, como Adão e Eva decidiram viver a maldição, essa maldição alastrou-se na sua descendência. Então o primeiro homicida surgiu, Deus avisa, Deus falou, olha, isso é forte dentro de você, mas você tem que dominar. Ele não ligou, desprezou o Senhor, matou o próprio irmão, foi egoísta, né? Teve pena de si próprio, mas não teve pena do próprio irmão. Nós lemos isso na semana passada. E nós sabemos que essa situação de bênção passaria de Adão para Abel, não Caim, porque Caim era fruto de maldição. Amém? Eles decidiram assim. Deus não teve culpa de nada. Deus avisou: o dia que vocês me desobedecerem, vocês viverão a maldição. Então a maldição também, ela faz uma corrente, ela vai passando de um para o outro. E Caim, infelizmente, como a situação do próprio Judas, Caim, infelizmente, veio a ser o escolhido para viver esse tipo de maldição. Aí, igreja, o que eu quero dizer é que o diabo está nessa história. Porque o diabo sabia que Abel era o elo das bênçãos. Que através de Abel, outra e outra e outra. Amém? E o diabo vai e tenta interromper. O diabo vai e manifesta. Deus do início, ele é assim. Ele não fez Adão e Eva se levantarem contra Deus e depois se calou, não ficou quietinho, não, continuou. E a história vai continuar até Sodoma e Gomorra. Tudo isso é investimento dele no mundo espiritual. Ele está sempre lutando contra as obras de Deus e o objetivo dele, como disse Jesus, desde o princípio é matar, roubar e destruir. Então tudo que tem essas três características tem o dedo dele: matar, roubar e destruir. Então, de acordo com o verso de número 25 e 26 do capítulo 4, esta bênção voltou a se propagar. Eu preciso ler com a igreja, porque vale a pena. Verso 25 do capítulo 4. Visualize comigo, por favor, igreja. Vamos ler juntos. Diz assim, olha: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Aí diz, olha, a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enós. Daí se começou, preste atenção, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Amém? Olha a bênção voltando novamente. A bênção passando de pai para filho, voltando novamente. E o inimigo vai investir nas maldições. Agora vamos dar continuidade aí, a partir do versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Aí vamos lá, vai ser um pouquinho cansativo, mas vale a pena conferirmos um por um, para nós compreendermos esse elo de bênção que o Senhor estava desenvolvendo através de Sete, filho de Adão, logo após novamente Adão e Eva terem coabitado. E a Bíblia diz aí que através da geração de Sete, o nome do Senhor passou a ser invocado. Aí diz assim: depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Pois bem, verso 7. Sete viveu 105 anos e gerou Enós.
Depois que gerou Enós, viveu 787 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete, o sucessor de Abel, aquele que através da geração dele voltou a invocar o Senhor, foram 912 anos. Depois viveu 90 anos e gerou Cainá. Depois Cainá viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Verso 11, todos os dias de Enós foram 905 anos e morreu. Aí Cainá viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainá com 840 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Cainá foram 910 anos. Aí vem assim da mesma forma o verso 15, o verso 16, 17, 18, 19, 20, o 21. Aí chega no verso 22, vamos voltar a ler novamente. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Verso 23, todos os dias de Enoque foram 365 anos. Aí diz, olha, andou Enoque com Deus, já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque foi transladado, arrebatado, foi tomado de corpo e alma. Depois dele foi Elias. A Bíblia só relata 2 casos, Enoque e depois Elias. Nesse período aqui, a geração abençoada estava intacta. A geração abençoada, os planos de Deus estavam fluindo perfeitamente bem por causa de alguém que se envolveu com o Senhor e não quebrou esse elo. Nós sabemos que o inimigo ele tenta, assim como tentou, interromper a genealogia de Cristo, interromper, prejudicar para que não se chegasse até Cristo, principalmente depois que o profeta apresenta, porque um determinado tempo da história, Satanás não sabia de muitos detalhes. Depois que o profeta é usado e fala, Satanás envolve-se com mais perseverança, porque ele passa a ser conhecedor de todos os detalhes do plano de salvação de Deus, porque Satanás sabia a princípio que Deus não deixaria ficar barato, que Deus iria ter um plano. Embora pensou que Satanás tenha ficado assim, eu quero ver agora o que ele vai fazer, porque eu sei que ele é poderoso, eu sei que ele é justiça, eu sei que ele é fogo, eu sei que a desobediência, quem desobedece não pode compactuar com ele, ele não compactua com a desobediência, ele vai pôr de fora da presença dele aquilo que ele criou com as próprias mãos. Eu quero ver o que ele vai fazer. Então Satanás já sabia que Deus teria um plano, e depois o profeta é usado, os profetas são usados, e Satanás passa a saber de mais perto, com mais detalhes, o plano da salvação, e Satanás começa a agir com mais intensidade. Satanás começa a trabalhar com o objetivo exatamente de interromper, assim como ele fez com Caim, interromper, por mais que ele saiba que ele não vai conseguir, porque o destino dele já está profetizado, ele é derrotado. Ele sabe que ele não tem chances de, naquele grande dia, ele dizer assim, eu também sou vitorioso. Não, ele sabe que é derrotado, e a Bíblia diz que ai de nós, porque ele desceu sabendo que tem pouco tempo, que para ele o tempo é contado diferente, ele sabe que tem pouco tempo, então ele vai investir para interromper as bênçãos de Deus sobre a vida de qualquer um que se prontifica a obedecer a Deus. Por isso que nós temos falado sobre o valor do casamento, sobre o valor de se constituir filhos, dando ouvidos ao Senhor para que a nossa geração seja uma geração abençoada. Amém, igreja? E nós sabemos que daqui a 50 anos, que passa muito rápido, muitos de nós, não todos, já não vão estar nem mais aqui. Depois que fechar os olhos para este mundo, a geração vai continuar. Por isso que a Bíblia traz a genealogia falando nome após nome, e cada um vive em sua época dificuldades espirituais, e sempre o inimigo vai contra-atacar, vai tentar prejudicar. Ele fez isso com o próprio Jesus, porque o objetivo dele é interromper os planos de Deus. Então, muitos de nós estamos participando a nossa vida e dando continuidade à nossa vida para outras gerações. Está aí para a honra e glória do nome do Senhor. Temos aqui 2 mulheres grávidas, vamos dizer assim,
novas gerações. Amém, igreja? Tudo vai continuar. E é por isso que nós temos que fazer de tudo para que esta geração sejam gerações de Abel e não gerações de Caim. Amém, igreja? Gerações de Abel e não gerações de Caim, porque a geração de Caim constituiu, a vida continuou. Talvez alguém possa dizer assim, mas será que da geração de Caim todos eram amaldiçoados? Chegou um tempo em que as coisas mudaram. E nós estamos vivendo esse tempo em que cada um que confessar o nome do Senhor Jesus será salvo. A palavra de Deus ainda diz que aonde abundou o pecado, aonde abundou a maldição, vai superabundar a graça. Não é porque nasceu, como disse o salmista, em pecado me concebeu minha mãe. O salmista não falava isso? Porque o salmista foi gerado numa fornicação, foi gerado numa desobediência, numa consequência da vida, mas ele adquiriu idade e manifestou os dois pré-requisitos para ser considerado como filho de Deus, que é fé e obediência. Então, a geração dele, ou melhor, os pecados, tudo que estava no passado foi apagado, e Deus disse para ele, dos teus pecados não vou me lembrar mais, não vou levar em conta o tempo da ignorância, e tu vais ser uma bênção. Amém? Tu vais ser uma bênção. E é isso que ele fala para todos aqueles que se prontificam a servi-lo. Então vamos voltar para cá. Verso 25. Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Matusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Matusalém foi o homem biblicamente registrado que mais viveu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Está vendo aí? Um após outro. Vamos falar de Noé. Será que Noé sabia quem era Adão? Mas era tantos anos atrás, mas ele sabia que viveu a geração pela parte da bênção. Seguiu exatamente a vontade de Deus e continuou fazendo a vontade de Deus. Vamos finalizar, igreja. Na semana que vem estaremos lendo o capítulo de número 6, a continuidade destas bênçãos. Mas eu quero finalizar com a amada igreja no livro de Isaías. Profeta Isaías está bem aí adiante de onde você está com a Bíblia aberta. Passa o livro de Salmos, passa o livro de Provérbios, Cântico dos Cânticos, antes Eclesiastes, depois Cântico dos Cânticos. Profeta Isaías, o profeta messiânico. Todos acharam? Amém. Capítulo 44. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor no versículo... A igreja pode ficar de pé. Nós vamos ler um versículo. E creia que quando você ler esse versículo, maldições vão estar caindo por terra. É isso que o Senhor está falando aqui no meu coração. Quando você ler esse versículo, você vai poder sair deste lugar dizendo assim, verdadeiramente, eu sou abençoado. Amém? Eu não preciso de bênçãos, porque eu já sou um abençoado. E eu creio que tudo o que eu precisar, o Senhor vai acrescentar. Basta a minha vida estar nos pés dele. Versículo de número 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém, igreja? Oh, glórias. Feche os seus olhos. Aleluias. Cremos na tua palavra, Senhor, e cremos que verdadeiramente, vamos dizer que demônios caíram por terra. O plano do inimigo foi frustrado nesta noite, em nome de Jesus, porque nós recebemos a bênção
pelo nome de Jesus. Recebemos porque de Abraão, cada geração foi passada até chegar em Jesus. E de Jesus chegou até nós. E nós somos uma bênção. Nós somos uma bênção em nome de Jesus. Aleluias.
Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, que os poderes do inferno não puderam derrubar. Jesus, a vida eterna, deixou glória e poder como sacrifício vivo, por nós veio morrer. Mas a morte e o inferno não o puderam derrotar, pois havia um plano eterno que o fez ressuscitar. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador.